Uma boa noite aos nossos irmãos que estão do outro lado desse vídeo. Nesta noite, nós vamos ler aqui a passagem de Amós 8, capítulo 8, verso 11 e 12, onde está dizendo: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irão vagabundos de um mar até o outro mar, de norte até ao oriente. Correrão por toda a parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. Vamos ler em Lucas 11, 28. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e o guardam. Amém? Glória a Deus. Estamos começando, vamos falar sobre esse capítulo de Amós 11, verso 11 e 12, e o capítulo 11 de Lucas, verso 28. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, é uma passagem bastante intrigante. A passagem vai dizer que as pessoas naqueles dias procurarão o pão para comer, mas não é o pão de fome, mas é a palavra. A palavra vai sumir, a palavra vai desaparecer. Para que época essa palavra está direcionando? Para que época? A época, irmãos, é a época do fim. A gente observa que nós estamos vivendo o período do fim. E a palavra que saiu nesta noite vai falar exatamente sobre isso. Vai chegar momento que a pessoa vai querer ouvir a palavra de Deus. Vai chegar um momento que a pessoa quer se consagrar ao Senhor Jesus. E não terão mais. Aí quando você vê lá no capítulo 11 de Lucas, bem-aventurado aquele que guardar a palavra. Irmãos, nós temos que compreender o momento que estamos vivendo. O que está acontecendo sobre essa terra. É um momento em que, se nós não dermos o devido valor na mensagem de Jesus Cristo, nós vamos padecer. Nós não teremos outra oportunidade. A Bíblia está dizendo que a palavra não vai mais existir. Vocês sabiam disto? Que vai chegar realmente um momento em que não vai ter mais a palavra.
Nós estamos falando do período da grande tribulação. Olha que mensagem tremenda esta noite. Nós oramos, irmãos. Não foi uma mensagem planejada, mas uma mensagem revelada. Pedimos ao Senhor, nos dê uma palavra para sabermos o que nos espera. E a palavra sai exatamente esta. Amós 8 e Lucas 11, 28. Olha que situação, irmão. Deus está trabalhando. Deus está tentando dizer para as pessoas: se arrependam. O tempo chegou. Vocês vão esperar mais o quê? Ah, hoje eu não tenho tempo. Hoje eu vou fazer algo. Hoje eu vou para uma festa. Hoje eu vou fazer um turismo. Hoje eu vou passear. Mas a palavra está dizendo: a pessoa correrá de mar a mar, tanto do norte até o oriente, e não encontrará mais a palavra. Aquilo que nos capacita, aquilo que nos fortalece espiritualmente. Você sabia que a palavra, ela é um alimento? Da mesma forma, irmãos, da mesma forma que o homem, para poder sobreviver, ele tem que comer o arroz com feijão, ou macarrão, ou um frango, ou seja lá o que for, no almoço, na janta, no café, não importa, para poder crescer, para poder ter elementos de vitalidade. Da mesma forma, o espírito também tem que se alimentar. O espírito também tem que se alimentar. Se você não alimenta o espírito, vocês já viram uma pessoa que não se alimenta? Ele fica raquítico, ele fica cabisbaixo, ele fica doente e termina morrendo. Se ele não come, se ele não se alimenta do pão, do arroz, do feijão. Mas o espírito é a mesma coisa. Se você não dá elementos de vida, o espírito morre. O espírito não cresce. E é por isso que Jesus dizia: és considerado vivo, mas está morto. Mestre, deixa eu enterrar meu pai. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Foi isso que Jesus falou para aquele discípulo. Porque o mais importante era o quê? Era ele ter o alimento espiritual. Porque se ele não tiver o alimento espiritual e ele morre, meu amigo, já era para ele. Então existe uma ação recíproca entre o corpo espiritual e o corpo físico do ser humano. Existe um dar e receber. Então, se você não alimenta adequadamente o teu espírito,
Então você vai ficar raquítico. Você não vai atingir o seu crescimento espiritual. Você não vai conseguir a salvação merecida. Você não vai conseguir atingir a maturidade. A Bíblia diz lá em Gênesis: crescei-vos e multiplicai-vos. Então, se você não cresce, se você não dá alimentos para o teu espírito, ele vai ficar raquítico, porém morto. E aí? E aí? Como fazer? E Jesus vai voltar. E você não está preparado, porque você só se alimentou, o seu corpo físico, você só passeou, você só foi em festa, você só foi nisso, naquilo, mas você esqueceu, deixou de lado o quê? O teu espírito. Você não fez crescer o seu espírito. É assim que funciona. E a Bíblia vai dizer: tudo que liga na terra é ligado no céu, tudo que desliga aqui na terra é desligado no céu. Jesus falou esta palavra. Então nós temos que compreender a importância de um crescimento espiritual, da nossa vida com Deus. Porque da mesma forma como eu estou dizendo, assim como o homem precisa de comer o seu arroz com feijão, o espírito também, ele precisa de elementos de vida, de amor verdadeiro. E se ele não tiver isso, se ele não tiver essa experiência aqui na terra de amar e servir, já era para ele. Ele vai levar o quê? O dinheiro que ele conseguiu aqui? A casa que ele conseguiu aqui? Não. Quando você vai para o outro lado, irmão, você vai como você nasceu, você não leva nada. Então, você tem que ter um crescimento espiritual na sua vida, para que você não seja aquele homem morto. Como Jesus falou: és considerado vivo, mas está morto. Você está guardando a palavra do Senhor. Porque se você tem, você conquista. Se você não tem, já era. E a Bíblia está dizendo: correrão de mar a mar, de norte a oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão mais. Olha que mensagem tremenda, irmãos. Olha que mensagem tremenda. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra. Aleluia. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. É importante que a gente comece a meditar sobre essas coisas. O tempo está se fechando, a apostasia já está aqui entre a gente, nesta terra. E o que a gente vai fazer? Nós vamos ser pegos de surpresa, de calça curta? Ou como diz a Bíblia, ele virá como ladrão na noite? E você não vai estar preparado, irmãos. Comece a pensar. Comece a pensar a partir de agora. Comece a entender a palavra do Senhor, porque amanhã poderá ser tarde demais.
amanhã poderá ser tarde demais. A Bíblia está dizendo: correrão de um lado para outro, de norte a sul, leste e oeste, até o oriente, mas não encontrarão mais a palavra do Senhor. E aí? Como fazer? Aí nada se pode fazer mais, irmãos. Então, por isso que eu chamo a atenção dos irmãos. É o momento de se consagrar, é o momento de entender, é o momento de ressuscitar da posição de morte para uma posição de vida. É o momento. É o momento. Olhe os sinais à sua volta. Olhe o que está acontecendo no mundo. Olhe os terremotos, os vulcões, os maremotos, os tsunamis, as guerras. Tudo está acontecendo. Tudo isso, irmãos, são sinais. Jesus, ele disse que ninguém saberia o dia e nem a hora. Preste atenção no que eu vou dizer. Ele disse: ninguém sabe o dia e nem a hora. Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Mas ele deixou uma pista. Olhe os sinais. Olhe os sinais. Os sinais já está acontecendo. Portanto, está próximo. Ele disse: ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas ele deixou algo no ar. Ele não falou nem o ano e nem o mês. O dia e a hora. Mas não falou nem o ano e nem o mês. Acautelai-vos, irmãos. Preste atenção na mensagem. Vai chegar um momento que a pessoa não tem mais o que fazer. O que eu estou dizendo, comece a procurar. Comece a se arrepender. Para poder fazer com que o seu espírito comece a aparecer. Para que não fique naquela posição que Jesus falou. És considerado vivo, mas está morto. Por que ele fala isso? Porque ele é vivo só fisicamente. O espírito está atrofiado, irmãos. Até quando o espírito vai ficar atrofiado? Porque se ficar atrofiado, ele está o quê? Morto. E Jesus chega e você fica. Porque você não tem o que fazer. Porque não é o Jesus que vai te pegar. É você que vai ter as condições necessárias para você ser o quê? Arrebatado. Se você não tem as condições necessárias para você ser arrebatado, já era para você. Você fica na grande tribulação. E aí? E aí vai ser um problema sério. Jesus, há 2000 anos, ele falou assim: não sei o dia e nem a hora. Mas ele não falou nem de ano e nem de mês. Mas ele falou assim: observe os sinais. Quantos sinais estão acontecendo, irmão? Quantos sinais estão acontecendo na nossa época? Dá uma olhada no que está acontecendo a nível mundial. E vocês vão observar o quê? Os sinais.
Eu costumo falar nas minhas pregações ou nas minhas palestras sobre um grande sinal que ficou muito evidente no cristianismo. Eu já falei em outras palavras, mas eu só vou repetir mais uma vez. É sobre a época dos judeus, que eles foram escravizados por 2000 anos. E foi Jesus que falou assim: cairá um fio da espada e para todas as nações serão levados como escravos, até que se complete o tempo de gentio. E o tempo de gentio, irmãos, já se completou, 1948, quando os judeus tiveram a sua pátria restabelecida outra vez. Já aconteceu. Esse foi um dos maiores sinais da história, da volta de Jesus. E ele dá uma dica: 70 anos. 70 anos. Depois disso, 70 anos. 70 anos. Porque ele fala da figueira. É o tempo de amadurecer a figueira. 70 anos, 1948, 2018 em diante. O que aconteceu em 2020? Já falei isso em outras palavras anteriores, mas estou dando ênfase para que as pessoas comecem a entender. Vai esperar primeiro acontecer o problema para depois ir procurar, e não tem mais tempo, não tem mais jeito. O sinal já foi dado, irmãos. O sinal já foi dado. Não temos mais tempo. Vamos se arrepender. Vamos sair do estado de morte para o estado de vida. Porque vai chegar o momento, a palavra, ela vai desaparecer. E você não tem mais aonde recorrer. E bem-aventurado aquele que guardar a palavra. Como diz lá no capítulo 11 de Lucas 28. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido a palavra para os nossos benefícios mesmo. Cada um de nós. Eu não sou melhor que vocês. Nós temos que... A gente tem os mesmos problemas. A gente tem os altos e baixos. A gente tem que estar o tempo todo procurando. Não é fácil. Amém? Eu me chamo aqui o pastor Adilson e gostaria que vocês dessem um like, compartilhassem e se inscrevessem em nosso canal. O Despertar 607. E que Deus possa abençoar poderosamente